E o Ceará venceu o Vasco em casa por 2-1, com 2 gols do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul. E como não poderia ser diferente, Verratti de cabeça descontou para o Cruz Maltino. Agora tivemos um jogo muito interessante porque foi um verdadeiro duelo de duas equipes que têm um modelo de jogo semelhante, parecido em vários pontos. E foi justamente o ponto que é diferente do modelo de jogo do Carille pro do Léo Condé que foi determinante para a partida. E como já era esperado, tivemos o verdadeiro duelo aí dos cruzamentos, né? Tanto do lado do Vasco quanto do lado do Ceará. Agora a grande questão é a seguinte, tô aqui com uma recomposição do Vasco na tela, comecinho do jogo, a minuto 12, só pra gente reforçar um ponto que a gente já havia visto aqui em outras análises. Os pontas do Vasco, geralmente eles participam mais da fase ofensiva, fechando, em especial o Garré, que joga pela direita, ele fecha bastante, cai lá pra esquerda muitas vezes, a gente viu aqui em outras análises. Quando o time tá pressionando alto também eles fecham bastante, por isso que quando o time tá correndo pra trás, aqui tá recompondo o bloco, são os volantes que vêm fazer a cobertura aqui da bola, até que os pontas consigam fazer a recomposição. Mas pode ver que o Nuno Moreira já tá bem fechado aqui também, né? Ele não tá protegendo aqui o lateral. E a grande oportunidade pro Ceará de Léo Condé foi que justamente o time do Ceará trabalha muito bem as triangulações pelo corredor lateral para alimentar o seu principal jogador de ataque, que é o Pedro Raul. Então, constantemente a gente vê situações como essa, situação de 3 contra 2 na origem desse cruzamento. E como o Ceará troca muitos passes ali, muitas movimentações com aproximação de 3 até 4 jogadores, isso acabou se configurando em uma grande vantagem para que o cruzamento do Ceará saísse com mais qualidade do que o do Vasco, e a gente já vai entender o porquê. Além disso, a gente tinha o tempo inteiro o zagueiro aqui na dúvida de fazer a cobertura dessa triangulação ou fechar aqui na área para proteger do destino desse cruzamento. Muitas vezes acabava fazendo nenhuma coisa nem outra, né? Por isso que esse cruzamento vai sair. Existe uma situação de 2 contra 2 lá dentro da área, mas nesse lance aqui o Ceará não consegue fazer uma finalização. De qualquer maneira, o Pedro Raul já ganhando ali a primeira bola. Agora, dá uma olhada na sobra desse lance, ó. Vou até acelerar aqui um pouquinho, ó, porque a bola vai sobrar aqui na direita e novamente o Ceará vai ter um 2 contra 2 ali, vai conseguir superar a marcação do Vasco na origem desse cruzamento, ó. E o Galeano vai conseguir fazer um cruzamento aqui. Pedro Raul cabeceia e na sobra o Wailon ficaria ali na cara do goleiro, né? Mas acaba pegando mal ali de perna esquerda, manda por cima do gol. Primeira boa chance aí do Ceará logo aos 12 do primeiro tempo. Ó, aqui vai ser um levantamento para a área de uma falta aqui pelo lado esquerdo do campo de ataque do Ceará e o Pedro Raul vai ganhar a primeira bola, ó. Ele vai se cabecear entre os dois zagueiros. Mais uma vez, ó, cabeceia ali, ela passa perto do gol. E o ponto importante é que foi em uma região da área, pelo menos estavam os dois principais cabeceadores do Vasco, né? Em tese seriam, né, os dois zagueiros aqui. Você tem o João Vitor e você tem aqui o Lucas Freitas. O Pedro Raul vai cabecear justamente no meio dos dois, né? O Lucas Freitas acaba caindo ali, não sei se ele escorregou, aconteceu alguma coisa. De qualquer maneira, o Pedro Raul ganhando mais uma primeira bola. Se a gente der uma olhada aqui na produção ofensiva das duas equipes, ou melhor, a eficiência geral das duas equipes, a linha amarela aqui significa a vantagem do Ceará, a linha branca aqui é a vantagem do Vasco. Dá uma olhada como o Ceará, até o minuto 30, até fazer o seu gol, foi muito dominante, né? Tinha muito mais volume de jogo e tinha um potencial de perigo nas jogadas muito maior. Isso porque o time praticamente matou a saída de bola do Vasco. Se a gente pegar aqui, saída de bola do Vasco, você vai perceber que a linha do tempo é toda amarela, né? Ou seja, o Ceará recuperando a posse de bola, matando a saída de bola ali do Vasco. E além de tudo, o Ceará tinha boas jogadas ali de ataque, ó. Se a gente pegar aqui até o minuto 30 mais ou menos, ó, em ataque posicional, ou seja, atacando o Vasco em bloco baixo, o time teve várias jogadas aqui com potencial alto de perigo, em especial aqui os cruzamentos. E tem tudo a ver com aquela vantagem ali na origem e também essa vantagem no destino. 3 contra 2, 4 contra 3, o Pedro Raul ganhando as primeiras bolas. Agora, realmente, o ponto que foi mais determinante no primeiro tempo foram as saídas de bola do Vasco, né? Porque o time até começou em um primeiro momento tentando fazer a saída de bola mais curta, mas logo na sequência começou a perder muitas posses de bola e passou a rifar um pouco mais, né? Porque o Ceará avançava o bloco de marcação, conseguia encaixar a marcação, forçava o erro do Vasco, recuperava ainda no campo de ataque. E naturalmente o Vasco passou a assumir cada vez menos riscos na sua saída de bola, então qualquer tiro de meta, qualquer bola recuada, o Léo Jardim já esticava essa bola na frente lá pra colocar alguém pra brigar, né? Agora, uma coisa que eu sempre falo aqui, que é mais contraintuitiva, ficar quebrando a bola o tempo inteiro, você pode abrir uma vulnerabilidade pro contra-ataque, porque o bloco de marcação sobe, como você tá vendo aqui o Vasco, né, mais em bloco médio, e alguns espaços podem aparecer, então muitas vezes é uma ilusão você manter a bola longe do seu gol, porque você vai manter o bloco de marcação junto, e isso pode oferecer alguns espaços ali que seu adversário pode explorar. E o Ceará tava levando muita vantagem em recuperar essa bola, ganhar sobra, como aqui vai acontecer novamente nesse lance, em especial o primeiro combate aqui do Vasco tava dando muito mole ali, né, deixando os jogadores do Ceará escapar. Aqui quem vai escapar é o Sobral, que já tá escapando aqui pelo corredor central, região perigosa aqui do campo. Ele domina, e se você olhar lá pela esquerda, que é onde geralmente o Ceará vai forçar suas jogadas, né, buscando algum dos corredores, sempre tem muitas movimentações aqui pra tentar sobrecarregar o lado do seu adversário. Você já tem o Lucas Mugni aqui se projetando aqui nas costas da defesa, ó. O Sobral já vai colocar ali uma bola esticada pra ele. Nesse momento o João Vitor acaba cometendo um erro, né? A bola tá redonda ali pra ele, mas ele acaba tentando fazer um recuo pro Léo Jardim, que já tá recuando aqui pra trás, né? E essa bola sai bastante curta, o Lucas Mugni acredita até o final, dá um tapa ali pra trás, o Pedro Raul consegue antecipar o Lucas Freitas, 1-0 Ceará aos 28 do primeiro tempo, consolidando essa vantagem que o time vinha encontrando, tanto pra matar a
saída de bola do Vasco, quanto também pelos lados do campo nos cruzamentos. Agora um lance aqui pra você na tela de uma posse de bola do Vasco pra gente entender então essa diferença do modelo de jogo do Carille pro Léo Condé, em especial pelos lados do campo e o papel dos pontas, né, como eu havia falado lá no começo da análise. Dá uma olhada então, se a gente partir do mesmo desenho defensivo base, né, duas linhas com 4, dois jogadores mais adiantados, dá uma olhada como o desenho defensivo do Ceará, ele acaba se configurando diferente o encaixe de marcação pelos lados, isso porque os pontas, eles protegem o lateral, então eles não ficam avançando aqui, fechando demais, né, diferente do modelo de jogo do Carille, e os laterais saem aqui pra caçar e existe um sistema de cobertura de um dos volantes aqui afundando, né, baixando ali pra linha defensiva. Quem baixa no modelo de jogo do Léo Condé, pelo menos nessa partida isso ficou muito evidente, são os pontas. Os pontas protegem então a amplitude dessa organização defensiva. E você vai perceber que esse não é um lance isolado, né? Além de tudo, você tem o Lucas Mugni sempre recuando aqui pra tentar neutralizar a superioridade numérica pelo lado onde o adversário começa as suas jogadas. Depois na inversão, como o Vasco vai ter poucos jogadores lá na inversão, ele não consegue fazer o balanço a tempo de chegar lá pra neutralizar. Então geralmente ele baixa ali na origem da jogada e o Ceará mantém o outro ponta da inversão, né? No caso o Galeano, mais aberto também, mas a gente já vai mostrar um pouco em detalhes como isso funciona. Então se você pensar nas duas linhas de 4, a linha defensiva ela fica um pouco mais fechada mesmo, né? O lateral não abre, aquele espaço entre o lateral e o zagueiro, ele se abre com menos frequência se a gente comparar então com o desenho defensivo do Vasco, justamente porque o ponta recua aqui. Agora, o efeito prático disso é que na maioria das vezes, toda vez que o Vasco tentava chegar ali pelo lado do campo, tinha situação assim, bem diferente de quando o Ceará chegava pelo lado do campo. Quem tinha superioridade numérica nesse cenário era a defesa, então o Ceará gerava ali 4 contra 3, 3 contra 2, isso dificultou bastante com que o Vasco conseguisse iniciar os seus cruzamentos. Não foi que foi um problema que o Vasco tentou muitos cruzamentos e aí acabou que no destino da jogada, né, o Verratti não conseguiu encontrar vantagem. Pelo contrário, os cruzamentos do Vasco sequer nasciam, na maioria das vezes, em especial no primeiro tempo, marcação encaixada, o time do Ceará não tinha problemas em conseguir fazer esse balanço, neutralizava o cruzamento do Vasco ainda na origem. Ó, essa câmera é um pouco mais aberta aqui, dá pra gente ver então o comportamento dessa linha de 4 aqui do Ceará, a linha do meio, mais aberta, né? Pode ver que os dois pontas, né, o Galeano aqui pela direita e o Ailon lá pela esquerda, eles estão bem abertos, protegendo os laterais, então os laterais ficam mais fechados, mantém então mais a unidade da linha defensiva, e além de tudo, de novo, você tem o Lucas Mugni aqui ajudando a criar a superioridade numérica da defesa, e dessa maneira então foi que o Ceará conseguiu ajustar ali o lado do campo para conseguir parar os cruzamentos do Vasco antes deles nascerem. Mas obviamente nem sempre o seu time vai estar ali em bloco baixo com as duas linhas postadas, né, em especial nessas jogadas mais de transição, onde os seus atacantes, a gente tem o Pedro Raul aqui, Lucas Mugni aqui mais adiantado, estão mais longe, né, mais distantes ali para conseguir ajudar na marcação. E nessa transição mais rápida, o Vasco vai tentar avançar rapidamente aqui pela direita, aí o comportamento acaba mudando um pouco. A hora que essa bola chegar aqui na direita, se não me engano, acho que é o Paulo Henrique, exatamente ele que recebe a bola, o Adson se apresenta aqui, mas novamente, se você olhar agora nesse momento da jogada, o Verratti tá indo aqui pro meio da área e na origem, novamente, o Ceará tem 4 contra 3, superioridade numérica da defesa. O Lucas Mugni ainda não recompôs, né? Nesse momento ele não vê a necessidade de recompor ali, a marcação já tá encaixada. E nesses casos, o que acontecia? Geralmente, então, o Sobral avançava aqui fazendo a cobertura, o Ailon fechava o mais rápido possível, Bahia e o William Machado se deslocavam, aí sim corriam a linha defensiva, né? Vinham marcar aqui no corredor lateral. E aí o Dieguinho fechava o espaço aqui dentro da área. Então, claramente, existia uma preocupação muito grande em tentar marcar o cruzamento do Vasco antes que ele pudesse sair, né? A partir do momento que ele sair, aí geralmente o Verratti vai levar vantagem. O Sobral sempre avançava fechando essa linha de passe aqui para recuar. Esse ponto é muito importante. Na maioria das vezes, então, o Ceará fazia esse quadrado. Quando já estava postado em bloco baixo, era o ponta que protegia ali a amplitude. Quando ainda estava em transição, aí sim lateral e zagueiro saíam para caçar e o Dieguinho afundava aqui na linha defensiva para proteger o destino desse cruzamento. O cruzamento aqui que vai nascer 3 contra 2 ali, vai passar por todo mundo. Então, nas jogadas de inversão, elas poderiam até ser uma vantagem para o Vasco, né? Um ponto de oportunidade. Na hora como essa bola vai chegar aqui na direita, é uma situação de 3 contra 3. Isso porque quem que não tá posicionado para fazer o quadrado nesse momento? Justamente o William Machado, né? Que ele tá marcando aqui o Verratti. Então, nessas jogadas que passavam por todo mundo, ou as jogadas de inversão, poderiam oferecer essa oportunidade, mas foram raras as vezes que o Vasco conseguiu conectar boas jogadas de inversão para tentar neutralizar aquela superioridade numérica, né? Gerar 3 contra 3 ou 2 contra 2 na inversão da jogada. E esse é um bom exemplo disso, né? Vai mostrar aqui, ó, o Dieguinho também bem fechado, porque o Ceará tava mais preocupado aqui em fechar daquele cruzamento que nasceu lá na esquerda, e agora como esse cruzamento vai nascer novamente aqui pela direita, o Vasco vai ter uma ligeira vantagem, porque o 3 contra 3 aqui acaba desencaixando a marcação, ó. Dá uma olhada nesse momento aqui como o Jair já vai escapar aqui da marcação do Fernando Sobral, de novo ele avançando aqui pra tentar cortar essa bola mais recuada, né, mas como tá faltando aqui um integrante desse quadrado que o Ceará tentava montar ali pelo lado do campo, essa linha de passe aqui acaba se abrindo, ó. Conecta no Jair. Agora, como conectou no Jair, o Ailon vai ter que avançar aqui para pressionar o portador da bola e acaba abrindo espaço aqui pro Paulo Henrique pegar essa bola em profundidade. E agora, com liberdade, ele ajeita, faz o cruzamento e ela vai passar por todo mundo e novamente vai chegar lá no Piton na inversão. Bola redonda ali, perna boa.
ele acaba pegando mal na bola ali e manda por cima. Mas a verdade seja dita, foram raros os momentos que o Vasco conseguiu criar cruzamento, gerando vantagem na origem desse cruzamento. Esse de fato foi um dos poucos que isso aconteceu. Só lembrando que os gráficos que eu tô utilizando para fazer essa análise, os desenhos nas imagens, foi tudo feito utilizando o Game Vision Pro. Você pode começar grátis a fazer suas próprias análises. O link para você conhecer o Game Vision tá aqui na descrição. Só para deixar registrado aqui, uma possibilidade que se abriu para o Ceará, mas o time acabou não conseguindo aproveitar muito bem, foi que muitas vezes o Vasco forçava então esses cruzamentos e acabava alimentando a posse de bola do Ceará. E como a gente já cansou de ver aqui isso em outras análises, isso pode ser um enorme convite para os contra-ataques. O Ceará tinha uma boa válvula de escape, né? Tem o artilheiro do campeonato, ó. O zagueirão vai dar um tapa lá pra frente, ó, quem vai ganhar aqui a primeira bola. Pedro Raul faz a parede, já dá meio que de chaleira ali com a parte de fora do pé. E agora dá uma olhada na situação aqui do contra-ataque pro Ceará, né? 4 contra 3 pra cima da linha defensiva do Vasco. O Vasco mostrava um sério problema de recomposição também, em especial quando os jogadores que vieram do banco entraram ali um pouco deslocado das funções originais ou um pouco deslocado do plano de jogo inicial. Dá uma olhada como o Adson, que ele vai dar mais uma cochilada ali, né? Não vai recompor, ele não vai acelerar pra tentar proteger, vai ficar mais trotando ali. E aí o Paulo Henrique, que tava lá inicialmente atacando pelo lado direito, vai acelerar aqui pra trás pra neutralizar essa superioridade numérica ali do Ceará. Mas o Ceará, de maneira geral, acabou não conseguindo conectar esse contra-ataque. Mas se tivesse várias oportunidades ali pra isso, situação de 4 contra 3, como é o caso desse lance, o time acabou pecando ali nessa tomada de decisão pra fazer esse contra-ataque ter um potencial um pouco maior. Agora, na minha visão, um dos problemas mais latentes, assim, da defesa do Vasco é na hora da recomposição, a tomada de decisão. Aqui é uma saída de bola, é um tiro de meta. Nesse momento, o Fernando Miguel já tinha entrado, o Bruno Ferreira havia saído lesionado, o Fernando Miguel, então, cobrou esse tiro de meta. Na briga pela sobra aqui, ela vai sobrar pro Ceará. Dá uma olhada como o Galeano vai levar essa bola aqui pro corredor. E o João Victor vai vir fazendo a perseguição inicialmente. Aliás, nem é o João Victor, né? Aqui é o Lucas Freitas. O João Victor tá aqui, recuando aqui, fazendo a recomposição. Ó, o Lucas Freitas, então, vai acompanhar aqui, fazer a perseguição do Galeano, que vai dar um tapa ali na direita. Agora, dá uma olhada como o Lucas Freitas vai abandonar a perseguição, então, aqui, ó, vai deixar o Galeano livre. E aqui, na minha visão, acaba sendo a primeira decisão errada do Vasco, porque ele acaba abandonando cedo, né? Não mantém a marcação encaixada, porque o Hugo Moura já tá fazendo a cobertura aqui da função dele. Ó, o Hugo Moura tá recuando aqui. Só que o Lucas Freitas também recua. Nesse momento, então, o Vasco coloca 5 jogadores contra 2 e acaba deixando 2 contra 1 na origem da jogada. E o Galeano vai ficar completamente livre aqui para iniciar essa jogada. Em liberdade na origem da jogada, a gente já sabe que o jogador tem total liberdade para levantar a cabeça e esperar o momento certo. Só que lá dentro da área também acaba tendo uma tomada de decisão errada. A princípio aqui a gente tem o Paulo Henrique marcando aqui o Pedro Raul e o João Victor marcando o Guilherme Luiz, que tinha entrado no segundo tempo. Então, à medida que a bola sobrar aqui pro Galeano, ele fizer o cruzamento, dá uma olhada como o Paulo Henrique acaba abandonando então a marcação do Pedro Raul, deixa aqui com o João Victor, só que o João Victor não tava sobrando, ele não tava marcando ninguém, vai lá pegar o Pedro Raul, ele tava marcando inicialmente aqui o Guilherme Luiz, e o Paulo Henrique demora pra fazer a troca de marcação, por isso que o Guilherme Luiz vai ajeitar essa bola completamente livre ali pro Pedro Raul, que não perdoa, gol aberto, 2-0 Ceará aos 35 do segundo tempo. E no finalzinho do segundo tempo, talvez 2 momentos onde o Vasco conseguiu criar a liberdade na origem da jogada pra fazer os cruzamentos nascerem, o time insistiu bastante, acabou então colhendo os frutos, digamos assim, mas claro que vai depender de um cochilo de marcação aqui, né? Nesse momento o Ceará ainda tava recompondo ali o bloco de marcação, ó. Agora dá uma olhada na decisão aqui do Galeano, ó. Como ao invés de proteger a linha lateral aqui, como ele tava fazendo até então no jogo, ele vem fechar mais aqui, ó. Ele vem fechando, vem fechando, vem fechando. Isso acontece o quê, ó? Deixa liberdade lá pro jogador que tá aberto lá na esquerda. Se não me engano, acho que é o Adson que tá se movimentando por lá. O Lucas Piton tá passando aqui por dentro. Acho que é exatamente isso, ó. Então o Vasco vai trocar passes aqui. À medida que essa bola chegar lá, ó, dá uma olhada como o Galeano tá aqui, ó, fechado ainda, batendo de frente com o Hugo Moura, né? Geralmente, então, o indicado, pensando no modelo de jogo do Léo Condé, que a gente pôde analisar nessa partida, era que ele mantivesse essa posição, né? Fechando aqui o lateral. E aí, caso essa bola fosse recuada, aí sim o time vai tentando sair de trás para manter a bola coberta, mas inicialmente fechar aqui a linha de passe pro lado ou pra frente, para depois tentar encaixar a marcação, cobrir a bola. De qualquer maneira, a bola vai sobrar lá pro Adson, ó. Ele mesmo, ó, canhotinho, levanta, ajeita ali pro Verratti, ele cabeceia e manda por cima essa bola. Só pra mostrar então como um pequeno cochilo de marcação ou uma tomada de decisão errada já pode abrir espaço aí pra uma principal jogada do seu adversário. E aí não por acaso foi em outro cochilo de marcação aqui do Galeano, dessa vez ele nem vem fechado, né? Ele simplesmente acaba deixando aqui a marcação aberta lá no corredor esquerdo. Se não me engano, acho que é o Ryan que tá passando aqui aberto pela esquerda e o Vasco vai tentar em um primeiro momento infiltrar, mas ó, o Ryan vai ficando livre lá o tempo inteiro, ó. O Jair acha ele e aí com liberdade na origem da jogada ele faz um cruzamento com mais qualidade e o Verratti desvia ele entre os dois zagueiros e desconta pro Vasco, mas já era acréscimos do segundo tempo. Mas perceba que curioso, né? Pequeno cochilo de marcação, tomada de decisões erradas, podem abrir vulnerabilidades e aí tudo que você fez ao longo do jogo todo pode ir por água abaixo. De qualquer maneira, Ceará 2, bela vitória aí do Vozão jogando em casa, Vasco 1. Mas vamos continuar de olho então no Ceará do Léo Condé e também no Vasco de Fábio Carille e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Vou ficando por aqui então, espero que você tenha gostado dessa análise, muito obrigado por assistir até o final, grande abraço e até o próximo vídeo.